Imagine que você foi promovido à liderança e agora vai ter que gerir pessoas que antes eram seus pares, que dividiam as conversas de corredor e as piadas no café. Esse é um desafio comum e eu vou falar hoje sobre como você assume esse novo papel, construindo uma autoridade, mantendo as boas relações para gerir os resultados que você se comprometeu. Eu sou a Larissa. Sejam bem-vindos ao Conversa na Janela. E antes de começar essa conversa, se você não tá vendo esse episódio em vídeo, tá perdendo, eu te convido a assistir, porque essa temporada tá sendo gravada na Morada dos Açores, aqui em Governador Celso Ramos, Santa Catarina. Uma casa linda, 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 frente mar, com pé na areia. É uma casa de aluguel de temporada, também dá para reservar para estadias mais longas. Tem 3 casas aqui super próximas, frente mar, um local lindo para relaxar, para descansar, e que hoje está sendo o cenário das gravações dessa temporada do Conversa na Janela. Eu vou deixar mais informações também na descrição para que vocês possam se programar e vir para Governador Celso Ramos. Então vamos lá. Como é o desafio dos novos líderes para gerir quem antes era, na verdade, um par desse líder, né? Quando a gente promove uma pessoa à liderança, geralmente as conversas são sobre, olha, quais são os objetivos, pelo que você vai ser cobrado, para onde que a empresa está indo, qual é a dinâmica da cultura, mas essa geralmente não é uma conversa que está em pauta. Meu amigo, minha amiga, agora você vai ter que liderar quem antes era o seu colega. E não ter isso em mente pode ser um problema porque pode causar ciúmes, resistências, e isso pode atrapalhar o andamento dos objetivos. Por isso que é importante ter isso em mente. E eu tô trazendo até esse tema para essa conversa na janela, porque eu lembro de uma ocasião bem no início da minha carreira, quando eu tinha assumido a gestão de marketing, e uma pessoa da equipe, né, que antes nós éramos colegas, ela me trouxe, olha, Larissa, eu não sei, para mim acho que vai ser muito difícil, né, agora ser liderada, porque antes eu dividia minhas confidências, falava de vida pessoal e agora você vai me cobrar, como é que vai ser isso, né? Então eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa jornada, do que eu aprendi e de como eu conduzi depois com as novas pessoas, com quem eu promovi e os treinamentos que podem te ajudar também, se você líder está passando por isso ou se você vai promover alguém, como é que você pode ajudar esse novo líder dentro da sua empresa. Eu lembro que na ocasião, inclusive, eu li o livro Os Primeiros 90 Dias, eu deixo como recomendação porque me ajudou muito, é muito prático e me ajudou muito na ocasião, mas eu vou contar um pouco bem da minha experiência particular mesmo, do que eu implementei, do que eu errei e entendi que fazia mais sentido e depois fui corrigindo. O primeiro passo é entender que assumir a liderança é um mérito seu, é um mérito também do resultado que o grupo gerou junto, mas que você está nessa posição por algo que você está fazendo bem e por algum motivo que pode ajudar esse grupo e também pode ajudar o negócio. Então, reconheça isso, né? Antes de se colocar numa posição de talvez querer cuidar ou se preocupar sem antes entender o papel importante que você tá ganhando. Então, isso é importante. E depois é entender de fato o que muda na dinâmica, né? Você continua sendo parte desse time, mas você, enquanto líder, não pode se ver como parte do time. Você é um líder do time. E muitas vezes você vai ter sim que tomar decisões difíceis, ter conversas difíceis. E é importante que você se prepare para isso, porque você como líder também vai ter que entender quando você está sendo o gargalo do resultado, né? Quando você está conduzindo de alguma forma que não está contribuindo para o grupo. E aí, nesse momento, você também vai ter que corrigir, vai ter que buscar mentoria, conversar com seus pares, pedir feedback da equipe. Então, você não é mais parte, né? No sentido de, estou aqui ajudando, me digam o que fazer ou me deem a direção, mas você tem que ter uma atitude ainda mais proativa, ainda mais criteriosa sobre a dinâmica da equipe, que antes você não tinha, né? Esse olhar sobre o todo, esse olhar sobre o negócio e a interação com as outras equipes. Então, assumir essa dinâmica é um ponto bem importante também para que você entenda o seu novo papel. E bem importante também o equilíbrio, né? Da autoridade e da proximidade com a equipe. Esse é um momento super sensível em que o líder, esse novo líder, né? Seja um coordenador, um supervisor, gerente, diretor ou mudando de empresa, ele não pode deixar que o ego assuma e esse novo líder entenda que agora ele domina tudo, porque na verdade esse é só o primeiro passo, ainda tem uma longa jornada pela frente.
E em outro lado é aquilo que a gente falou lá no começo, né? O cuidado para não ficar preso ainda nas relações, ou se manter amigo, ou se manter próximo, sem assumir o novo papel que você recebeu, né? Então é importante que você tenha uma conversa com toda a equipe, nesse caso, né, que você era um par dessas pessoas e agora assumiu a liderança, e sinalize, né? Olha, eu sou a mesma pessoa, mas agora o meu papel é de tomar decisões pelo grupo, é de tomar decisões e agir em prol dos objetivos do negócio, né? Desse ecossistema do qual a gente faz parte. E a gente vai construir isso juntos. Então, essa conversa aberta com a equipe precisa existir no começo para que não fique aquele cenário de instabilidade, né? De dúvidas assim que você comece a liderança, né? Entender como é que as coisas vão andar. Quando tiver a oportunidade, né? Não é o caso de um outro líder saiu repentinamente, é interessante que aconteça essa passagem de bastão. Isso também ajuda quando tem essa oportunidade. E além dessa conversa com o grupo, mais do que nunca é importante uma conversa individual. É você perceber, né? Entender quais são as realidades, a realidade dessas pessoas, o que você acha que pode ser um ponto mais sensível, como é que essa pessoa está recebendo essa nova liderança e deixar esse canal aberto, mantendo uma rotina com esses novos liderados, agora então liderados, também conversas individuais, para que você consiga pegar coisas mais, as nuances, né? Aquilo que talvez no dia a dia a gente não vai conseguir ou não vai expor conversando com o grupo todo. De cara, né, bem no início desse seu novo papel, você não vai entrar fazendo, geralmente, né, fazendo grandes transformações. É importante primeiro que você absorva e entenda onde de fato são os ponteiros onde você vai colocar aquele mínimo de esforço para gerar o máximo de resultado. Onde que você pode atuar primeiro. E para isso, você precisa evitar favoritismo e estabelecer limites profissionais. E na prática, o que é isso? São alinhar os combinados. Então, se você agora tem um determinado objetivo, se você foi promovido por conta de novos projetos ou habilidades que são necessárias, ou um novo líder que saiu, vocês precisam alinhar os combinados, né? Por onde que a gente vai? O que ainda é um ponto sensível que ainda não está tão maturado para você? O que são os pontos mais fortes? Poxa, a gente tem um gargalo lá num determinado fluxo, num determinado processo, vamos resolver isso juntos? Essa é uma ótima oportunidade para você construir soluções junto da equipe, para que você construa essa dinâmica, né? Dentro da empresa, as equipes, elas acabam sendo microcomunidades dentro do ecossistema todo, né? Microculturas dentro da cultura do inteiro da empresa. Então, nessa hora é importante você entender e absorver essa dinâmica da equipe com essa nova configuração de papéis para que você possa ajudar. Então, por isso é interessante construir soluções junto da equipe para que você entenda o ponto de vista, a atitude de cada um, não mais o ponto de vista que você estava antes, né? Como um liderado que estava recebendo os direcionamentos e buscando as soluções, mas de alguém que tem que ser proativo e que tem que fazer com que essa equipe pela qual você responde atue de forma conectada e gere resultado como um todo, né? Você não tá mais liderando o seu resultado, mas respondendo pelo resultado da equipe. E Larissa, pode ter resistência? Isso já aconteceu comigo e eu tive resistência, ou eu já passei por boicote, não sei, qualquer tipo de cenário. Eu até ia gostar de saber se algo disso aconteceu com você. Conta aqui nos comentários pra gente poder conversar. E nesse momento, por isso que eu falei lá no começo, o primeiro papel é assumir essa nova dinâmica que você está entrando. Porque se acontecer resistência, se alguém te trouxer alguma contrapartida que desafie o seu papel, você não pode evitar essas conversas difíceis, né? Procrastinar essas decisões. Você precisa responder a esses conflitos muito rapidamente. Porque quando você resolve aquilo mais perto de quando aconteceu, é muito mais fácil do que esperar aquilo ganhar uma determinada proporção e você ter que atuar ou ainda envolver outras pessoas
dentro de uma resolução de conflito. Então, se você perceber que tem resistência, ou que alguém está fazendo um comportamento que não está de acordo com o objetivo ou com aquela atividade que a pessoa está executando, é interessante você chamar para conversar, né? Olha, ciclano, eu percebi que você está com um determinado tipo de conduta, ou percebi que você não engajou em determinada tarefa que estava destinada a você. Seja sempre bem prático e pontual, né? Nesses feedbacks sem achismos, mas seja pontual e atue muito perto do que aconteceu para que você possa ser resolutivo e não deixar as coisas se arrastando porque, entrei agora e não vou criar atrito, né? Entrei agora e não vou reclamar ou não vou cobrar. Então não é esse o ponto. Você entrou agora, você não vai chegar transformando tudo e mudando tudo porque você mesmo está aprendendo essa nova dinâmica, o seu novo papel, enxergar a empresa, enxergar a equipe de um novo formato. Então você ainda não tem nenhum repertório total para tomar todas as decisões que são necessárias. Você precisa agir conforme a música, atuar primeiro onde você tem que gerar resultado, mas você não pode deixar que a resistência seja um obstáculo. Então, qual que é o objetivo e o quanto que essa atitude, né, de resistência está contribuindo por esse objetivo? Por isso que a gente tem que estabelecer combinados, né? Gente, estamos caminhando para cá, se alguém tem um determinado tipo de conduta que não combina com o objetivo, ao invés de você julgar a conduta da pessoa, você tem que conectar essa conduta com o objetivo, né, Beltrano? O quanto que essa conduta, quanto não ter cumprido determinada ação que você tinha se comprometido, contribui para esse objetivo, não a partir do que você acha ou do que aquilo representa, né? Evite o favoritismo de cobrar ou não cobrar, ou excesso de proximidade ou de autoridade nesse momento, né? O foco é para onde você está indo e conectar as ações, as pessoas, os comportamentos a esse objetivo que vai gerar resultado para o grupo como um todo. Dessa forma, você consegue ser justo. E sendo justo, as pessoas vão entender qual é o combinado, pelo que elas estão sendo cobradas, pelo que elas estão sendo reconhecidas, sem ser algo pessoal, uma opinião pessoal. E um outro ponto que pode ser uma casca de banana aí que faz esse novo líder escorregar nesse novo papel, é achar que você já conhece a dinâmica do grupo porque você já faz parte dele. É completamente diferente a sua visão como liderado e a sua visão como líder. Você analisa a si mesmo de forma diferente, a sua responsabilidade é diferente. Então você precisa confiar nessa missão que você recebeu, então reconhecer que isso também tem o seu mérito, né? Tem o reconhecimento do seu trabalho nesse novo papel, mas que agora você está num novo papel, é um novo começo. Por um lado, você vai ter que aprender essa nova dinâmica, você não tá mais na posição de liderado, então por isso que pode ser aquela casca de banana, né? Não dá para escorregar de achar que você já conhece todo mundo. É completamente diferente. A relação, a dinâmica, as posições mudam e a dinâmica dessa equipe muda. Então você precisa entender e aprender como líder agora e não como liderado anteriormente, né? E aí dessa forma você consegue, na verdade, né, usar isso a seu favor no sentido de como é que você se sentia quando era liderado, né? Não achar que você já conhece tudo porque você já está na equipe, mas usar a sensação que você tinha, os desafios que você tinha de quando você era liderado para sua atuação agora como líder dessa equipe. O que antes você via, né, ou até dos colegas, né, se tinha alguém que você já tinha ouvido ou já tinha questionado, ou você também já tinha questionado sobre alguma decisão que tinha sido tomada antes com a liderança anterior, o que você pode fazer diferente agora, né? Na sua comunicação, na sua atuação, na conversa, no dia a dia da equipe, não se recolher, né? Se deixar omisso diante dos desafios ou de alguma resistência que possa chegar. Não ser autoritário, porque você também está num lugar de aprendiz, né? É reconhecer o mérito desse seu novo papel, mas se colocar no lugar de aprendiz, porque os desafios vão ser completamente diferentes daqui para frente. E se preparar, né? Buscar o desenvolvimento constante, buscar alternativas também de desenvolvimento da sua equipe, porque os desafios sempre vão crescer e a gente só vai sendo capaz de superar os desafios se nós estivermos preparados, né? Não é a experiência que nos deixa preparados para superar os desafios, mas é o nosso desenvolvimento, a nossa intenção, né? A nossa determinação em superar que faz com que a gente ganhe
a experiência e aí sim sejamos capazes de superar e evoluir, seja pessoalmente quanto profissionalmente. Então, essa conversa na janela foi um espaço para trazer uma conversa que geralmente não vai para a pauta quando os novos líderes assumem esse papel, e eu espero que ela seja de muito valor para você, novo líder, ou também para os donos de negócios ou para os líderes que estão promovendo novos líderes, a como conduzir isso com esses profissionais. Segue a gente, a Conversa na Janela, aqui no YouTube, aqui no Spotify, a gente também tá no Instagram, no TikTok, e acompanha, tem episódios novos toda semana e alguns recortes também saindo por aqui, e a gente se vê na próxima Conversa na Janela. Tchau!